Graças a Deus, a paz do Senhor, a todos os meus irmãos que sempre estão acompanhando as orações no canal, que sempre estão acompanhando as mensagens, e que a oração como a mensagem a cada dia venha te fortalecer, venha te renovar, venha te encher de esperança, de fé, que você possa vencer tudo que vem pela frente contra você. A palavra do Senhor fala que a fé, ela move montanhas. Mas a mensagem que eu quero trazer hoje não é essa mensagem, mas é falar a respeito de Jacó. A Bíblia vai falar muitas partes da trajetória de Jacó. A Bíblia vai falar de muitas partes da vida de Jacó, desde quando ele saiu da casa dos pais dele até o Egito, até quando ele ficou sabendo que José estava vivo e ele era o governador do Egito, até ele ser chamado por José e morar lá nas terras do Egito, a qual foi dado por Faraó a Jacó e os seus filhos, os seus netos e os seus descendentes a morar até passar o tempo da seca, da fome. Mas eu quero dizer a parte que Jacó, ele luta com o anjo do Senhor. A Bíblia vai deixar aqui detalhe do que aconteceu desse encontro do anjo do Senhor e com Jacó, e a situação que Jacó estava vivendo naquele momento. Jacó, antes de eu entrar no texto, Jacó ele estava com um problema em família. E qual foi esse problema em família? O problema de Jacó foi o que tinha acontecido antes de ele ir para a casa de Labão, antes de ele se tornar um homem bem-sucedido em bens. Jacó, ele, na oportunidade, quando Isaac ia abençoar Esaú, Jacó ele se adianta e ali recebe a bênção de Isaac, do seu pai, no lugar de Esaú. E quando Esaú chega para dar ali o cozido o seu pai ele pergunta quem era, e Esaú disse que era ele. Então seu pai pergunta: e quem foi que tem me dado cozido antes? Então Esaú, na verdade, ficou sabendo que tinha sido Jacó. E aí o pai já não podia mais abençoar, porque a bênção foi dada àquele que antecipou para receber. E naquele momento, Jacó, ele não se comparece na presença do seu pai quando Esaú estava ali.
mas ele foge com medo de Esaú fazer algum mal a ele. E na verdade Esaú estava com muita raiva, porque Jacó ele pegou a bênção de Esaú para ele. Muitos dizem que Jacó usurpou da bênção de Esaú. Mas se nós for mais um pouquinho para trás da história, Esaú e Jacó, ele faz um acordo. E nesse acordo, Jacó pede a primogenitura de se tornar o filho mais velho de Isaac. E como Esaú estava com muita fome e não se importou muito de ser o filho mais velho do seu pai, ele vende o seu direito de ser o filho mais velho. Então, com mais lá na frente, é a hora que o seu pai, Isaac, está à beira da morte. Mas antes que ele morresse, ele fez um pedido a Esaú. E Esaú, ele ouça aquele pedido do seu pai, sai para caçar, para fazer aquele cozido que o seu pai gostava, e naquele momento de oportunidade ele receberia a bênção do filho mais velho. Ele seria o herdeiro, ele assumiria todas as coisas do seu pai. Mas como Rebeca, ela ficou sabendo disso, então ela deu um toque para Jacó, e Jacó foi lá na oportunidade, fez um cozido e ofereceu e deu ao seu pai, se passando como Esaú, que foi a forma estratégica dele de poder receber aquela bênção. E aí o tempo foi se passando, Esaú jurou a matar a Jacó. E isso ficou no coração de Esaú, e isso não ter saído. Então, na oportunidade, como Jacó ficou sabendo, a sua mãe também, do que Esaú estava planejando, Jacó pecou e foi embora. Saiu ali das terras do seu pai e foi morar com o seu tio chamado Labão. Lá Jacó ele cresceu, desenvolveu, casou, passou por altos e baixos. E aí chega esse momento da história que Jacó passa o val de Jaboque e luta com o anjo. E naquele momento, que Jacó estava ali, já perto de passar o val de Jaboque, fazer a travessia, Jacó ele clama a Deus. Por que ele clama a Deus? Porque ele estava com medo do que o seu irmão poderia fazer com ele. Então ele clama a Deus, ele pede a ajuda de Deus. Jacó não ter pensado não só na vida dele, mas ele ter pensado nos filhos dele e naqueles que estavam junto com ele, porque ele não queria que os seus filhos e aqueles que estavam com ele pagassem pelo um erro que ele cometeu ou que ele fez lá atrás com seu irmão. Então Jacó ele clama a Deus, e naquele momento que ele clama a Deus, que Deus fosse com ele e que Deus tocasse no coração do irmão dele, para que ali entre os dois tivesse paz, tivesse ali um acordo e tivesse ali uma união. Então naquele momento o anjo do Senhor apareceu a Jacó e começou a lutar com Jacó.
E Jacó lutou com esse anjo até arraiar o dia. Então, naquele momento que o anjo estava para voltar ao céu, voltar para o Senhor, Jacó, ele insiste pedindo a bênção dele. E naquele momento, o anjo do Senhor disse: como é o seu nome? E Jacó disse: Jacó. E o anjo do Senhor, naquele momento, disse para Jacó. Foi o que o anjo disse para Jacó. Mas vamos agora ler a história, o que diz. Levantou-se naquela mesma noite, tomou as suas mulheres e as suas servas e os seus 11 filhos, passou o val de Jaboque, tomou-os e fê-los passar ao ribeiro, e fez passar tudo que tinha. Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele o varão até em que a alva subia. E havendo que não prevalecia contra ele, tocou a junta da sua coxa e se deslocou junto da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: não deixarei ir, se me não abençoare. E disse-lhe: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel. Como príncipe lutaste com Deus, e como homem prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e disse-me: peço-te, sabe o teu nome? E disse: por que perguntam pelo meu nome? Eu abençoo ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. Glória a Deus. Olha o encontro maravilhoso que Jacó teve com Deus. Naquele momento de aflição, naquele momento de desespero da parte dele, com medo de morrer pela espada do seu irmão, com medo de também perder toda a sua família, tudo que ele tinha conquistado, né? Ele orou a Deus, o anjo do Senhor apareceu, ele teve o nome trocado, e ele foi abençoado por Deus, e ele teve um reconciliamento com o seu irmão. Vamos dizer, ele teve um reconciliamento com a sua família. Estava destruída, estava em ruína, mas através da ajuda de Deus, da bênção de Deus, ele teve a família dele restaurada novamente. Por isso que eu digo para você, Deus, ele é maravilhoso. E por isso, meus irmãos, em cima dessa mensagem, continua orando, porque Deus, ele muda destino. Qual seria o destino de Jacó depois de passar o val de Jaboque? Era encontrar com seus irmãos, ou era encontrar com seu irmão, era encontrar com os filhos do seu irmão, encontrar com os servos e ter ali uma guerra entre eles, e Jacó perder os seus filhos e perder tudo que ele carregava ali. Mas naquele momento, como Deus sabe de todas as coisas, Deus, ele trabalha na vida de Esaú. Deus, ele vai na frente de Jacó preparando tudo. E naquele momento o encontro foi uma bênção. Por quê? Porque o seu irmão se reconciliou com Jacó, Jacó com seu irmão. Ali entre eles teve um acordo de paz.
e cada um seguiu a sua vida, sem imaginar, sem pensar o que tinha acontecido lá atrás. E é isso que Deus faz. É isso que Deus faz, meus irmãos. Vamos orar e vamos pedir a Deus pela nossa família. Vamos pedir a Deus para que Deus venha realizar o nosso sonho. Qual é o seu sonho? Porque o sonho de Jacó era esse: era reconciliar com seu irmão, era fazer a paz com seus irmãos e viver a sua vida em paz nas terras dos seus pais. Tá bom? Então vamos orar. Pai poderoso Deus, amado querido Pai, na oração a qual o seu Filho, meu Pai, tem nos ensinado a orar. E eu oro, Senhor, Pai nosso que está no céu, santificado seja o seu nome, venha a nós o seu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos o pão de cada dia nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que tem nos ofendido, mas não deixe nós cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque a ti pertence o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor poderoso Deus de Israel, ó Deus, assim como o Senhor abençoou a vida de Jacó, mudando, meu Pai, o nome, meu Pai, de Jacó para um nome, meu Deus, de um príncipe, meu Deus, assim como o Senhor viu a perseverança de Jacó, Senhor, meu Deus, que assim também venha a ser, meu Deus, na vida dessa pessoa. Muda a história dessa pessoa, muda o destino, muda a família, muda o casamento, muda a vida dessa pessoa. Não sei a luta que essa pessoa está enfrentando, não sei qual está sendo o desafio da vida dessa pessoa, mas o Senhor é aquele, ó Deus, que luta e peleja, meu Pai, pelo seu povo. Então, meu Deus, vai na frente dessa pessoa, preparando o caminho, limpando o caminho, abençoando, reconciliando entre eles, meu Pai, em família, reconciliando entre, meu Deus, ele em parente. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, que haja paz, que haja união, que haja harmonia, que haja bênção do Senhor. Meu Deus, repreenda todo mal, repreenda todo ódio, toda mágoa, todo rancor, meu Deus, todo planejamento do mal dentro dessa casa, no meio dessa família, no meio dessa parentela, em nome do Senhor Jesus. Eu determino que a vida dessa pessoa que sempre ora comigo, Senhor, diretamente, meu Pai, da igreja aqui, meu Deus, para abençoar a vida de cada pessoa, que seja abençoado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você que crê, diga amém, diga graças a Deus, que Deus abençoe sua vida de forma poderosa, em nome do Senhor Jesus.